Conciliar a rotina de trabalho com as tarefas do lar, muitas vezes não é uma tarefa fácil. Não é, né? Vivendo isso, muito provavelmente, você já deve ter pensado em contratar uma empregada doméstica, uma diarista, não é mesmo? Mas você sabe qual que é a diferença entre elas? Sabe os benefícios que elas têm direito? Compreende os direitos trabalhistas de cada categoria? Bem, isso é importante e pode ajudar a evitar possíveis problemas com a justiça. Sobre isso, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito do trabalho, Amanda Caputo. Seja muito bem-vinda, meu amor! Olá, Vi! Olá, pessoal de casa! Olá, Léo! Muito bom estar aqui novamente. Seja bem-vinda sempre à nossa casa, viu? Amandinha, quando a gente fala sobre isso, as pessoas antes elas tinham aquela ideia assim, não tem direito. Aí depois começou a mudar as leis e perceber que não, opa, estou fazendo errado. Às vezes as pessoas levavam processo, né? Quando a pessoa saía da casa. E por que eu não estou entendendo? Mudou muito essa lei? Como funciona? É muito bom estar aqui hoje, novamente, com vocês. E é muito bom estar aqui hoje falando de um assunto tão legal, né? O trabalhador doméstico. Inclusive, eu tenho uma muito especial, prometi um beijo, Gil. Um beijo, Gil! A Gil é a minha braço direito, né? Que me ajuda muito nas funções de casa. Enfim, é muito legal estar aqui hoje falando sobre isso, porque antes não tinha regulamentação nenhuma. Né, a respeito do trabalhador doméstico. E desde 2015, né, a PEC das domésticas, o projeto de emenda constitucional, a gente tem uma regulamentação para os trabalhadores domésticos. E quando a gente fala trabalhador doméstico, o que vem na sua cabeça, Abi? É a moça que trabalha a semana toda. Então, veja bem, o trabalhador doméstico é o cuidador de idoso, a babá, o motorista, legal, a cozinheira, o jardineiro, o piscineiro. Então, todo mundo que trabalha lá em casa é classificado, né, como trabalhador doméstico. Vamos, antes de tudo, tentar entender o que é o trabalhador doméstico. É aquele trabalhador que ele presta para âmbito familiar. Quando a gente fala em família, família no âmbito geral, né? Aquela família, o poliamor, as famílias, não as famílias tradicionais, mas sim, né, no âmbito familiar, que presta um serviço oneroso, que recebe por esse serviço, de maneira habitual, contínua, subordinada e sem fins lucrativos. Como assim? Eu abro uma fábrica de coxinha na minha casa e eu te chamo para trabalhar lá. Gente, não sei se a Abi sabe fazer coxinha, mas enfim. Pode chamar que eu vou. Te chamo para fazer coxinha lá em casa. Você não vai se enquadrar no trabalhador doméstico. Por quê? Tem fins lucrativos. Entendi. Então veja, tem alguns requisitos que você tem que se encaixar para você ser um trabalhador doméstico. E esse trabalhador doméstico, ele é equiparado a um trabalhador urbano. Ele tem todos os direitos. Então ele obedece à CLT e à Lei 150 de 2015, que regula as atividades domésticas. E aí, quais são essas coisinhas que a gente tem que ficar atento? Então, vamos lá. Nós temos uma polêmica, que a polêmica sempre a gente joga pro final, pra gente dar uma discutida, né? Pra chamar a atenção dos telespectadores, mas é interessante a gente implementar os direitos. Por exemplo, a partir de 2015, o que esse trabalhador doméstico, né, que presta serviços mais de 3 vezes na semana tem direito? Bom, vamos lá. Ele tem direito ao descanso semanal remunerado. O que é isso? Ele tem um dia na semana para descansar e vai ser pago por isso. Que ou é no final de semana ou é durante qualquer outro dia. Mas ele tem direito a uma folga semanal remunerada. Então isso é muito importante. Outra coisa, hora extra. A hora extra também é remunerada. E quantas horas ele pode fazer por semana? São 10 horas que ele pode fazer de hora extra semanal. E temos também a jornada 12/36, que ela é computada de outra forma. Então ele pode fazer a jornada 44 horas semanais, como todo trabalhador, pode fazer uma jornada parcial, né, que é a horária a combinar com o empregador, e pode fazer também a 12/36. Lembrando, trabalha-se 8 horas e faz-se 2 horas de hora extra. É o máximo que a lei permite. E com intervalo de almoço, né? Exatamente. Então, o trabalhador doméstico também tem direito a parar para almoçar. Muito isso é muito polêmico. legal, viu? Por quê? Geralmente, o trabalhador doméstico tá lá, né, fazendo as tarefas e não para almoçar. Come aqui rapidinho e não para. Não, ele pode parar, ele pode talvez ir ao banco, à farmácia, pegar os filhos na creche, na escolinha e retornar. Então, ele tem direito. De 4 horas a 6 horas de serviço prestado são 15 minutos.
Passou de 6 horas, 1 hora de almoço. Almoço. Exato. Boa, boa. E aí, férias? Também? Férias, também tem direito a férias, normal, né? Se ele prestar essa rotina, né? Essa jornada de trabalho de 44 horas semanais, não tem discussão. Férias. Prestou de forma parcial, vai ser calculado as férias de forma parcial. Certo? Então, funciona dessa forma. 12 por 36 também tem o esquema correto, né? Os cálculos corretos para ser computadas as férias. Então, é bem legal. 13º, trabalhador doméstico também tem 13º. Exatamente. Adicional noturno. Isso que eu ia perguntar agora. Sim. No caso do motorista, né? No caso da babá. Da babá. Sim, no caso do cuidador de idoso. Então, tem vários profissionais que trabalham no âmbito doméstico em horário noturno, não é? Uma coisa muito interessante, trabalhador doméstico também tem que recolher INSS. Então, recolhendo INSS, o que ele tem direito? Ele tem direito a ter uma licença maternidade, né? Ou paternidade. Tem direito também de se aposentar, de ter vários apoios e auxílios que o sistema previdenciário garante para ele. E o empregador, no caso, ele tem que registrar, Sim, né, no sim. Ministério, e ele arca com esses custos também ou não? O que acontece hoje? A carteira digital, né? Acho que eu até falei isso com vocês aqui. A carteira digital. Então, qual é a obrigação do empregador? Ele tem que fazer o registro na carteira de trabalho. E como é que ele faz para pagar o fundo de garantia? Como que ele faz para estar recolhendo? Como que ele faz para recolher os encargos? Na maioria das vezes, né, o empregador, ele não tem muita técnica, né, muito conhecimento para fazer. Então, o governo, de fato, simplificou através do E-Social, que é o E-Doméstica. Lá, você já recolhe todos os encargos através de uma só guia. Você entra nesse E-Social, E-Doméstica, preenche os seus dados da sua funcionária, que é a sua colaboradora, que eu costumo dizer assim, e lá tem todos os encargos que você precisa recolher. Bem simples, de uma forma Fácil de fazer. Bem fácil, exato. Quando a gente fala de empregada doméstica, qual que é a diferença dela para diarista? Vamos lá, esse assunto é muito polêmico. O artigo 1º dessa Lei 150 de 2015, que fala dessas domésticas, diz que a frequência é de 3 vezes na semana para que tenha o vínculo. Porém, a gente tem que pensar que o vínculo empregatício tem 5 fatores. Então, para que seja caracterizado o vínculo, tem que estar presente onerosidade, o trabalhador tem que ser pago. Pessoalidade, tem que ser pessoal. A AB não pode ser substituída. A AB é que apresenta o programa Santa Receita, certo? É muito corriqueiro hoje na nossa sociedade. Olha, eu presto serviço para você. Você posso mandar minha filha? Hoje eu tô doente. Eu posso mandar o meu marido? Eu posso mandar. Então, isso quebra o vínculo empregatício. Pessoalidade, onerosidade. O que mais? Subordinação. Eu recebo ordem, eu trabalho no horário tal a tal. Isso é a subordinação. A habitualidade. Poxa, a AB apresenta o programa Santa Receita todos os dias 4 horas. Isso não cria uma habitualidade? E a continuidade. O programa Santa Receita passa-se todo dia. Então, é necessário que a AB esteja aqui todos os dias, criando uma rotina. Esses são os 5 elementos do vínculo empregatício que vale para todas as profissões. Já no âmbito das domésticas, a gente está tendo muita revolução nas jurisprudências, que são as decisões reiteradas dos juízes. Aquelas decisões, sentenças, resultados de recurso, que são os acordos. O que eles estão dizendo? Tem colaboradoras, né, trabalhadores domésticos, que trabalham, vamos supor, 2 vezes na semana durante 12 anos para alguém. 2 vezes na semana durante muito tempo. E isso caracterizaria o vínculo empregatício. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem julgados que dizem o seguinte, olha, tô de mudança. A colaboradora pode vir fazer aqui para mim a faxina? Isso é um evento inesperado. Isso é uma diarista. A diarista não tem nenhum direito trabalhista. Ela recebe pela faxina dela ou pelo serviço prestado. Já a trabalhadora doméstica ou trabalhador doméstico, ele recebe todos esses direitos que a gente está falando. Fundos de garantia, 13º, férias, aviso prévio, INSS, hora extra, adicional noturno. Já aquele diarista que presta serviço por dia, que não tem essa continuidade, não tem esse direito. Então, é uma revolução.
Se a gente parar pra pensar, poxa, ela presta 2 vezes por semana, toda terça e quarta, há 12 anos o serviço naquela determinada casa. Será que não preenche o vínculo empregatício? Aí você tem que olhar pelo olhar do empregador e do colaborador. Do colaborador. Exatamente. E aí eu como colaboradora doméstica, me sinto mal, não consigo mais trabalhar. Como é que eu faço? Eu não tenho respaldo, eu não tenho fundo de garantia, eu não tenho uma contribuição do INSS, eu não tenho nada. Como é que eu fico? Então a gente tem que parear esses 2 pontos e ver tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado também. Isso é muito interessante. E é legal isso que você falou dos anos, né? Sim. Porque se eu vou só 2 vezes que seja na semana, mas eu vou por 10 anos, criou-se um vínculo. Sim, exatamente. Então o vínculo, cada caso vai ser um caso. Vai ser um caso. Como a gente sempre fala aqui, cada caso é um caso e tem que analisar todos os elementos de forma bem minuciosa pra gente ver se encaixa no vínculo. Boa. Nossa, muito interessante. Por isso que depois da lei, né, muita gente ainda ficou sem registrar as pessoas. E aí muita gente recorreu, porque a partir de 2015 você pode recorrer, né? Exatamente. Como funciona? Funciona assim. Para você ingressar com uma reclamação trabalhista, eu acredito que é essa a sua pergunta. Você tem 2 anos a partir do momento que você deixa o seu trabalho para pleitear os últimos 5. Então, vamos supor, se a colaboradora, né, o colaborador quiser ingressar com uma reclamação trabalhista hoje, ele pode pleitear os últimos 5 anos. O restante prescreve. Ah, legal. O restante prescreve. Boa. Gente, adorei, hein? Muito legal a gente falar sobre esse assunto, sabia? Sim. E você de casa gostou? Se tem mais dúvida, manda pra gente, pra Amandinha vir aqui responder. É, minha gente, porque a gente fica cheio de dúvidas às vezes, com receio de cobrar algumas coisas. Sim. E a gente tem os deveres, mas nós também temos muitos direitos, né, Amandinha? Sim, importante a gente falar sobre isso. Muito importante, adorei. Você de casa aproveita para seguir. Entra no Facebook, ó, Escritório Amanda Caputo. É só isso, você já vai achar tudo, né, Amandinha? Exatamente, estou lá. Um beijo para você, viu? Muito Ótimo bom estar feriado. aqui. Igualmente. Obrigada, obrigada. Até a próxima. Obrigada de nada, como diz a doutora. Você viu? Obrigada de nada. Ela é ótima. Um beijo. Beijo, meu amor.